Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas ao estudo da obra Triunfo Pessoal. Já começamos bem aqui, pessoal bem animado. Alguns retornos, né, como o da Tereza, que estava sem computador, sofrendo com isso, mas está de volta aí. Seja bem-vinda de volta. A todos vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita também, o meu boa noite, sejam muito bem-vindos. Vocês que acompanham pelo YouTube posteriormente, que se reúnem aí para fazer esse estudo em grupos, sejam muito bem-vindos. É muito gratificante a presença de vocês. E também a vocês que acompanham baixando pelo SoundCloud, né? Às vezes demora um pouquinho mais, né? Porque o áudio é uma coisa diferenciada. Esse aqui, só explicando para vocês, tá? O vídeo sobe direto para o YouTube, o áudio tem que ser todo trabalhado, um por um, pelo José Aparecido. E como a Rede Amigo Espírita tem muito material de divulgação, às vezes acaba demorando um pouco mais, tá? Mas eventualmente todos os áudios serão colocados, ok? E a vocês que sempre estão aqui, né, fazendo esse estudo ficar mais fácil, até porque eu acho que mais difícil não tem como, né? Mas pelo menos fica mais fácil aqui. A Idianês de Criciúma, quem mais está aqui? A Larissa, né? O Lari de Araçatuba, ela quer ser chamada de Lari. A Maria de Curitiba, deixa eu colocar o mapinha automático aqui. A Deise do Rio de Janeiro, a Márcia de Teresina, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Tereza de Petrópolis, retornando, o Dom Jorge de Guapimirim, no Rio de Janeiro, a Áurea de Paraipaba, no Ceará, a Silvana de Jundiaí, aqui em São Paulo, a Marley de Curitiba, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Edna de Suzano, São Paulo, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Silvia de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, e a Rosita de Blumenau. Ok? Então, aí a Tereza tá feliz ali, ó. Aí o José Aparecido esclarecendo que só tem 2 atrasados, mas por serem mais de 10 estudos por semana, realmente dá um trabalho, tá? Então tenham paciência aí, mas de qualquer forma, tem sido um trabalho exemplar na divulgação. Então vamos lá, que não temos tempo a perder. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita na parceria de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita, que disponibiliza os meios de divulgação e a plataforma de execução do trabalho. E eu sou Vitor Antenori Rossi e falo aqui de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 12, capítulo 1.4, O Alvorecer da Consciência, parte 1. Quem acompanhou o estudo de ontem também do autodescobrimento, lá também estamos fazendo aí a incursão na consciência, tá? Então, mesmo que você não faça os 2 estudos, porque realmente pode ficar pesado, além das todas as outras coisas que vocês já estudam, se der para fazer um paralelo, pelo menos dessas 2 partes aí, vai ajudar bastante na compreensão. Janete de Tijucas também chegando lá em Santa Catarina. Então vamos lá. Começando direto no livro. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação quando não havia nada. A origem do ego e da consciência. Por que isso está sendo colocado assim? Para quem se lembra, tá, daquela imagem do aparelho psíquico do Anthony Stevens, que eu compartilhei no estudo, nós temos ali o inconsciente coletivo, né, onde estão os arquétipos, temos o inconsciente pessoal, onde estão os complexos, e aí nós temos o ego no círculo referente à consciência, tá? Portanto, diz muito respeito assim que o nosso self tem os conteúdos inconscientes, porque o nosso self diz respeito a tudo aquilo que somos. E o nosso ego refere-se muito ao consciente, né? Por isso que nós taxamos muitas vezes o egoísmo
como algo negativo. Mas o egoísmo é positivo? Não, eu não digo que o egoísmo seja positivo. Mas o egoísmo, mesmo que nós não tenhamos o conhecimento, né, deste aparelho psíquico, né, mesmo os leigos, determinam que o egoísmo parece uma coisa que a pessoa quer ser. Tá? É diferente com relação às outras vicissitudes, aos outros vícios, né? Um indivíduo que quer parar de fumar e não consegue, uma pessoa que quer controlar a agressividade quando percebe estar lá quebrando tudo, é diferente. Parece que o egoísta, ele também tem um estigma de que ele é o egoísta porque quer, né? O mundo gira ao seu redor, você só quer as coisas do seu jeito. E aí nós vamos pensando dessa forma, né? Que da mesma maneira que nós temos os deístas, os politeístas, os ateístas, nós temos os egoístas, né? Que são aqueles que enxergam o próprio ego, portanto, aquilo do que são conscientes como o seu Deus, tá? Não que ele idolatre isso em altares e religiosamente, mas ele entende que o mundo gira ao redor dele, que as opiniões dele, os pontos de vista dele são os que devem ser privilegiados e seguidos, tá? É aquele pai de família ou aquela mãe de família que ultrapassa as opiniões dos filhos, do marido, da esposa e quer que só a sua seja colocada. Aquele patrão que acredita que só o jeito dele pensar é o que vai funcionar. Ele prefere ficar demitindo funcionários até encontrar funcionários que pensem iguais a ele do que se adaptar a novos pensamentos. Então é aí que nós vamos enxergando o egoísmo. Então o egoísmo é realmente visto como algo muito ruim, né? Uma pessoa egoísta, ela é deixada de lado, ela é discriminada, marginalizada, porque ela é consciente daquilo, tá? Perceber as coisas dessa forma. Eu queria também aproveitar para deixar um abraço para o Adrius, que compartilhou na minha página lá no Facebook que a gratidão do cachorro dele pelos estudos, tá? Porque ele disse que depois que ele começou a assistir os estudos, naqueles exemplos que eu dava no início, principalmente do estudo do autodescobrimento, do indivíduo que chegava com raiva em casa, chutando o cachorro, e uma pessoa que acompanhava o estudo falou para eu parar de chutar o cachorro. Para de chutar o cachorro, você tá dando muito exemplo de chutar o cachorro, coitadinho do cachorro. Aí eu parei de chutar o cachorro. Mas depois o Adrius me disse que ele fazendo esses estudos com a esposa dele, ele passou a observar quando ele chegava em casa, ele chutava o cachorro, e agora ele parou de chutar o cachorro. Então ele também disse que o cachorro dele agradece o estudo, porque parou de sofrer as agressões. Então nós vamos vendo aí até onde vai chegando, né? Algumas coisas que parecem ser brincadeira, mas muitas vezes realmente interferem na forma do indivíduo viver, né? Principalmente daqueles que não têm voz, como as crianças que ainda não se comunicam e os animais, né? Que acabam por sofrer agressões e nós às vezes nem percebemos que estamos agredindo eles com gritos, com raivas, com irritações, né? Não necessariamente com socos e pontapés, tá? Então, estes conceitos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Então eu trouxe aqui uma nota do expositor sobre o mito da criação, para que nós entendamos primeiro o que é um mito da criação. Um mito de criação é uma narrativa simbólica pertencente a uma cultura, tradição ou povo que descreve os seus mais remotos inícios, como o mundo tal como conhecem, se iniciou e como eles primeiro surgiram nele. Mitos de criação foram desenvolvidos nas tradições orais, e a forma mais comum de mito encontrada na cultura humana. Nas sociedades em que são contadas, os mitos de criação geralmente são vistos como portadores de verdades profundas, embora não necessariamente num sentido histórico ou literal. Por que é importante prestar atenção nisso aqui? O pessoal que não acompanha no ao vivo aqui, eu convido para vir pelo menos uma vez para ver os comentários que saem aqui, são demais.
Estes conceitos, a origem do ego e da consciência, encontram-se mergulhadas no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Então, quando nós voltamos para tentar compreender quando as coisas foram criadas, quando o universo foi criado, em que momento, então, a nossa consciência foi criada? Né? Em que momento o nosso ego foi criado? Onde isso começou? Como que funciona essa coisa de Deus ser eterno, né? Em que momento, então, os espíritos começaram a ser criados, né? Não como espíritos que já eram capazes de encarnar em corpos humanos, mas nós, a nossa consciência, né? Eu que hoje habito a persona, uma persona pensando na visão espiritual, uma persona chamada Vitor, onde eu comecei? Né? Que me criou? Quando foi isso? Que força deu origem a esse movimento? Tá? Então, por isso que eles colocam que este conceito se perde no mito da criação. Por quê? Aqui explica, ó, na nota do expositor. Nas sociedades em que são contadas, os mitos de criação geralmente são vistos como portadores de verdades profundas, embora não necessariamente no sentido histórico ou literal. Por que nós vamos enxergar dessa forma? Porque quando nós analisamos friamente, e se eu não me engano é o Haroldo Dutra, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, que começou um estudo do Velho Testamento, né? Então ele está na Gênese, tá? Eu até digo isso porque tem gente que vai procurar estudar a Gênese de Kardec e pode se deparar com o estudo da Gênese da Bíblia, tá? São obras diferentes, uma é Kardec e a outra é Moisés. Mas lá no estudo da Gênese, se você for fazer esse estudo por cima, você vai chegar à conclusão com um grande número de incoerências, que trariam incesto, trariam desconexões com a realidade, né? Então, se tudo começou ali em Adão e Eva, nessa ascendência que foi constituída por nós, né? Foi instruída por nós como uma ascendência caucasiana. Todas as imagens de Adão e Eva são um homem e uma mulher, eles são caucasianos, brancos, né? De pele branca. Então, onde estão os negros? Onde estão os orientais? Onde estão os aborígenes? Onde está esse pessoal todo, né? Os indianos. Como é que essas coisas foram criadas? E como é que houve tanta reprodução se irmão ficava com irmão, né? Como é que o incesto pode ter sido o caminho para uma criação que considerava a morder a maçã um pecado, né? Então, naturalmente, não precisa ter um sentido literal, né? Tem coisas que ficam obscuras ali. Então é por isso que o pessoal confirmou aqui que é o Haroldo que está fazendo o estudo. Então vamos lá, assim, só para deixar isso mais claro. Alguns mitos da criação, também nota do expositor, tá? Nós vamos encontrar mitos da criação, de como o universo foi criado nos astecas, nos babilônicos, no budismo, nos egípcios, né? Então, nos astecas nós temos a criação do Sol e da Lua como os dois elementos, né? Os dois deuses a Deus e Deus que ficariam fazendo o mundo girar, as coisas existirem aqui dentro. Na babilônica nós teríamos o deus do céu e a deusa da terra, tá? An e Antu. No budismo, a lei de causa e efeito. Como que é essa lei de causa e efeito no budismo, né? Eles não acreditam que alguém tenha criado as coisas, mas que a lei de causa e efeito tenha originado isso. O que bate muito com o pensamento do espiritismo, né? Que Kardec sempre pede que façamos isso, né? Os espíritos pedem através de Kardec. Que nós observemos o efeito para chegar à causa, né? Como foi colocado no estudo de ontem, né? Nós não conseguimos entender com clareza o que é Deus, mas nós conseguimos entender que existe um Deus quando observamos que algumas coisas não podem ser compreendidas ainda pela nossa consciência e que elas têm que ter sido criadas em algum ponto. E sendo elas perfeitas, elas têm que ter uma causa perfeita, tá? Então o budismo entende que causas e causas e causas e causas que precedem o infinito foram dando origem à criação do universo. Os egípcios têm a imagem de Ra, né? Os gregos de Zeus,
O Yorubá de Olorum, que seria o Deus Supremo, e Oxalá, que é o responsável por criar os homens, que encontrou várias dificuldades, tentava fazer de água, de fogo, e nunca dava certo. A judaica, que é a nossa, Deus. A islâmica, Alá. A Navarro, Sohanoai. A nórdica é politeísta, tá? Então existem vários mundos e submundos, muito parecido com a grega, mas diferenciado, tá? De Asgard, dos submundos, onde as pessoas que morriam iam, mas eles não acreditam que existia um deus, né? Mas sim vários deuses que eram responsáveis por povoar o universo, por criar os seres humanos. Os persas, que acreditam em Hormuz, e os tupi-guaranis, que acreditam em Tupã. Isso aqui é importante porque quando nós pensamos no mito da criação, nós tendemos a acreditar que o nosso é o único correto, né? Somos criados para isso, não nós que temos essa origem judaica, todos, né? Tanto que alguns levam isso a cabo de forma mais ferrenha do que outros. Tanto que, principalmente, os muçulmanos tendem muito mais a ataques religiosos. Mas isso não é uma característica dos muçulmanos, os cristãos também, tá? Aquela garota que apareceu na parada gay, se eu não me engano, eu não lembro se ela é transexual, acredito que é transexual, que apareceu crucificada na parada gay, foi esfaqueada por cristãos, quer dizer, ela foi esfaqueada em nome de Jesus. Aí vai do critério de cada um lidar com o quão insano é um pensamento desse, mas não é diferente de um homem-bomba, não é diferente do Estado Islâmico, é só uma questão de tempo, tá? E se não houvesse um controle, nós já observamos certos movimentos de certas igrejas, tá? Não de protestantes. O protestantismo tem muita coisa positiva, mas de certas igrejas que já estão aí formando exércitos e pseudo-milícias, né? Para começar a combater o não cristianismo. Então, nós temos que ficar atento em nós. Nós não podemos nos preocupar com os outros, mas com nós, conosco, tá? O quão intolerante eu sou com as outras culturas. O quão preso eu sou no judaísmo. Quer dizer, só existiu isso. Maomé é uma falácia, Oxalá é uma falácia, Tupã é uma falácia, tudo é uma falácia, só eu estou certo, só nós estamos certos. De todos os planetas que existem no universo, só nós estamos certos. O ponto é, a forma como nós enxergamos Deus, ela pode estar deturpada. E isso é algo que Joana traz também no livro Autodescobrimento. Tá? Então, voltando aqui, ó. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação quando não havia nada. Como nós vamos pender para o mito da criação judaica, que é o nosso, né? O nosso Deus, que nós chamamos de Deus, nós já vamos começando a compreender que em nenhum momento isso foi colocado. Em nenhum momento isso é colocado com clareza. Tá, Deus criou o homem, mas como é que esse homem aprendeu a falar? Ele já nasceu falando? Que língua era essa? Como era essa inteligência dele? O que significa morder aquela maçã e entrar em contato com a própria nudez e entrar em contato com um pecado? De ter que comer pelo suor do trabalho, de ter que ter a dor no parto, né? O que seria isso? Porque se nós formos pensar dessa forma, pensando no mito da criação e avaliando ele de forma neutra, aí nós teríamos um Deus sádico. É sacanagem, porque você cria uma pessoa, é como pegar o seu filho ou pegar uma pessoa que gosta muito de doce e deixar ela cuidando de uma torta de chocolate e falar para ela não coma. Um usuário de maconha e deixar ele ali do lado da droga, tá? Teria sadismo. Então, tem muito mais coisa por trás daquilo, claro. A linguagem colocada ali, mas o ponto trazido por Joana é que nós não temos essa informação. Tá? Como foi criada a consciência, como se desenvolveu o ego, em que ponto ficamos vaidosos, tá? Nós temos ali que começou a ter a inveja, principalmente entre Caim e Abel, mas em que ponto isso existiu? Em que ponto um ser humano começou a perceber que a mãe amava o outro mais do que ele? Como é que ele sabia o que era amor? Nós temos que pensar nessas coisas. Tá? E muitas vezes nós nos esquecemos, ficamos alienados desse conceito, quaisquer que sejam eles.
Tá? Eu vou trazer um conceito mais prático para que isso fique claro. Nós crescemos nos apaixonando por pessoas e aí vamos e damos um beijo na boca dessa pessoa. Quem foi que deu o primeiro beijo? Quem definiu que beijar a boca de outro ser humano era uma manifestação de amor? E nós vamos repetindo isso sem questionar. Tá? Independente de bactéria, de cárie, de herpes, de um monte de coisa, parece que beijar na boca do outro é um sinal de amor. Tirando o pessoal que vai em festas abertas, né? Mas da mesma forma que nós não questionamos certos padrões de comportamento, muitas vezes nós não questionamos assim em que ponto, né? Adão pode ter se sentido vaidoso, Eva pode ter ficado melindrada, como que era a visão do adultério, quem falou que não podia ficar com outra pessoa, tá? Então isso não tem informado para nós, né? E nós precisaríamos dessa informação que nos será trazida à medida que nos depurarmos, mas por agora nós ainda não temos essa informação. Do nosso inconsciente coletivo fica essa dúvida. Tá? Então vamos lá. Voltando a Joana. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito, constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará. E a sua libertação ou redenção somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Então, mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito. Tá? O que seria esse inconsciente predominante? Essa participação do inconsciente coletivo proposto por Jung, que nós já vimos aqui. Tá? Aí o mito, então, se transforma em uma forma de explicar aquilo. Tá? O nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará e a sua libertação ou redenção somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Então, por que as gerações criam esses mitos? Por que existe um mito da criação? Porque em dado momento ficou desconfortável começar a pensar, mas de onde nós viemos? Né? Alguém em algum momento parou e pensou. Começou a perceber que existia uma lógica nas coisas. Né? Começou a perceber que só caía raio quando chovia, começou a perceber que só chovia quando ventava, começou a associar a nuvem negra com chuva, porque para nós isso é óbvio, mas em dado momento não foi. Alguém teve contato com isso a primeira vez, a primeira ventania, o primeiro terremoto, o primeiro vulcão entrando em erupção, né? E aí as coisas começaram a se pensar. E aí, como existe um inconsciente coletivo, porque da nossa criação nós já trazemos o psiquismo divino, e isso também está no livro Autodescobrimento, nós trazemos o psiquismo divino, então nós compartilhamos algumas informações obscuras a respeito da criação. Por isso que o mito pega. Tá? O mito pega, porque se não pegasse, não teria se transformado em mito. Para que as pessoas acreditassem na Bíblia, elas tinham que ter alguma referência, alguma conexão com isso. Tá? E o Espiritismo é a mesma coisa. Não, eu não vou ler, né? Quando apresenta para um não espírita a primeira vez assim, ó, eu vou te dar um livro. Aí você entrega para a pessoa, tá lá na capa assim, o livro dos espíritos, Jesus. Parece que vai vir com uma mesa Ouija e vai vir um copo e evocação. A pessoa não quer nem receber aquele livro na casa dela, um livro dos espíritos. Ela vai abrir e vai sair fantasma dali de dentro. Por quê? Porque ela não tem conexão com o que está ali. Mas aí, se ela estiver passando por uma situação muito dolorosa, perder um ente querido, tá com uma doença, ela dá uma brida com medo, assim, né? Ai, Deus, me desculpa, mas eu vou abrir esse livro pagão, né? Aí, de repente, ela percebe que as perguntas são técnicas, dizem respeito a comportamento, dizem respeito a sentimentos, vai se identificando, e quando percebe as 1000 e poucas perguntas feitas por Kardec não são suficientes, ela quer mais. Aí ela lê os 5 livros de Kardec, as revistas espíritas, e quer mais, e aí lê a obra de André Luiz, e aí quando percebe, tá igual alguns de vocês aí, ó, sedentos por mais conhecimento, cada vez mais. Mas lembrem-se do primeiro contato. Vocês que não nasceram em berço espírita, quando caiu na sua mão ali, ó, o livro dos espíritos, o medo que isso te causou, né? Ou a curiosidade. E muitos se frustram também, né? Nossa, vou ler os ocultismos das trevas. E aí vê Kardec fazendo perguntas como aquela e fala, cadê? Né? Cadê tudo isso? Vai assistir uma palestra espírita, acha que vai acontecer um monte de coisa lá dentro.
Coisa mais esquisita que acontece para ela, ritualística, é uma oração que acontece de luz apagada que dura 1 minuto e meio. Tá? Então, estes mitos da criação, eles foram pegando, claro, porque tem a influência geográfica do local, né? As coisas que eram faladas na Grécia não serviriam aqui para o centro-oeste do Brasil, né? Porque nós não temos aqueles desfiladeiros, penhascos, o clima, tudo isso muda. E vai fazendo sentido para aquelas pessoas. Então eu vou até compartilhar aqui, porque ó, o Arnaldo trouxe. Eu tenho um amigo que manteve o livro dos Espíritos escondido embaixo da cama para a família não ver por 6 anos. Tá aí, ó. Peraí, deixa eu voltar. Provavelmente acabou até doutrinando o monstro que dormia embaixo da cama, né? Percebeu que não era nada demais, que eram só projeções da própria mente. Ok? Então, nesse inconsciente coletivo, né, nesse inconsciente predominante, essas imagens vão se formando, e isso dá um sentimento de tranquilidade, porque parece que, não, desse jeito funciona. Tanto que se você for questionar isso com ortodoxos, você vai encontrar problema. Tá? Por que aconteceu tal coisa? Porque Deus quis. Não, mas isso não explica direito na Bíblia, e assim, você não pode contrariar a Bíblia, não pode interpretar a Bíblia, não pode evoluir nada daquilo, né? Porque não é porque a pessoa tema uma represália de Deus, é porque você está mexendo numa crença arquetípica, numa crença mitológica que a permite viver em paz consigo mesma. Se você tira isso dela, você a obriga a ser responsável pelos próprios atos, e quase ninguém quer isso. É muito mais fácil culpar o demônio, é muito mais fácil responsabilizar Deus do que entender que somos nós, demônio e Deus, dependendo daquilo que vibramos, dependendo do comportamento que emitimos. Continuando. Lentamente, no período da separação dos pais do mundo, inicia-se o pródromo da consciência do ego, que mais tarde se afirmará, adquirindo conteúdos próprios. Lentamente, no período da separação dos pais do mundo, tá? Para vocês que estão acompanhando só o áudio, pais do mundo eu coloquei em negrito, não é países do mundo, é pais mesmo, tá? De pai e mãe. No período da separação dos pais do mundo, inicia-se o pródromo, tá? Então, quer dizer, o que vai dar origem da consciência do ego, que mais tarde se afirmará adquirindo conteúdos próprios. Então, aqui eles estão explicando o que é que está acontecendo, onde foi que isso aconteceu. No período de separação dos pais do mundo. E o que é essa separação dos pais do mundo? A separação dos pais do mundo é um arquétipo. Tá? Como nós já trabalhamos o conceito de arquétipo, fica mais fácil entender isso. E aí eu volto aqui para explicar isso melhor. No artigo escrito por Vanilde Portilho, aqui a nota do expositor, tá? O artigo se chama A Diferenciação do Ego. Ela escreve o seguinte: ela é especialista em junguiana. É do inconsciente que o ego precisa diferenciar-se. Inicialmente, ele é somente uma pequena semente que repousa tranquilamente num berço redondo. O redondo é o símbolo que melhor representa a origem do mundo, na maioria dos mitos da criação. É representado pelo Uroboros, que contém o ventre primal materno e útero. A Uroboros representa a união dos opostos, do masculino e feminino. Não existe neste ventre primal nenhuma diferenciação. Contém, portanto, os pais do mundo. Então aqui ela já explica legal isso aqui, tá? Usando até as terminologias da própria Joana também, que Joana pegou de Jung ali emprestado. É do inconsciente que o ego precisa diferenciar-se. Pronto. É por isso que o ego é consciente, tá? Porque aquilo que me diferencia do inconsciente, e eu estou falando também do inconsciente coletivo, né? Aquilo que me faz questionar, e muitas pessoas foram enforcadas, guilhotinadas, queimadas, porque tentaram se libertar
do inconsciente coletivo e eram vistas como loucas, bruxos, bruxas e tudo mais, essas pessoas que fazem esse sentido, elas começam a se estruturar no mundo de forma diferenciada daquilo que os outros estão querendo. Tá? É o indivíduo que em algum momento chegou para o padre católico e falou: por que você fica fazendo a missa em latim se ninguém sabe latim, só você? Por que não tem Bíblia escrita na nossa língua? Por que nós temos que ficar falando amém sem saber para o quê? Aí esses indivíduos vão gerando polêmica e tudo mais. Escreveram livros que foram queimados na Idade das Trevas, mas foram indivíduos que buscaram se diferenciar, construir um ego. Tá? Alguns se perderam pelo egoísmo, pela egolatria e até pela esquizofrenia, né? Porque mexeram em conceitos muito pesados dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Mas, de qualquer forma, tá? É isso que é colocado. Ó. É do inconsciente que o ego precisa diferenciar-se. Inicialmente, ele é só uma pequena semente que repousa tranquilamente num berço redondo. Tá? O redondo aqui está entre aspas dela, mas também vai ser utilizado por Joana mais à frente, que representa Ouroboros. Nós vamos chegar nisso também. Continuando em Vanilde. A responsabilidade do pequeno ego é muito grande. Destruir esse paraíso requer habilidade e coragem para assumir as consequências. Separar os pais do mundo significa separar os opostos, o masculino do feminino, o consciente do inconsciente. Portanto, criar conflitos. Aqui o consciência está com trema, mas é porque eu acabei deixando passar, tá? Copiei, colei e deixei passar. O que seriam os pais do mundo aqui, ó? Não existe nesse ventre primal nenhuma diferenciação. Contém, portanto, os pais do mundo. Não tem diferença entre masculino e feminino, não tem diferença entre consciente e inconsciente. É uma coisa só. E à medida que nós vamos nos diferenciando deste aspecto, é que nós vamos nos construindo, estruturando o nosso ego. E aí nós vamos ter essa diferenciação. Ó. Separar os pais do mundo significa separar os opostos. O masculino do feminino. O consciente do inconsciente, portanto, criar conflitos. Aí eu volto aqui em Joana no que nós já lemos, ó. Lentamente, no período da separação dos pais do mundo, portanto, quando definimos o que é masculino, o que é feminino, o que é consciente ou inconsciente, inicia-se o pródromo da consciência do ego, que mais tarde se afirmará adquirindo conteúdos próprios. Então, aí primeiro eu saio desse inconsciente coletivo, reorganizando as informações que estão nesse inconsciente, tá? Porque é daí que eu vim. Mas eu não tenho como estar fora dele sem informações que ele me trouxe. Então, nós estamos imersos nesse inconsciente coletivo, e aí, à medida que nós vamos questionando ele, ou entendendo que não basta as respostas que estão ali, procurando coisas novas, nós reagimentamos aquela formação que está no inconsciente, os mitos, humaniza Jesus, começa a enxergar falhas em seres que eram vistos como perfeitos, começa a tirar a máscara e o véu de algumas religiões e percebe ali dentro corrupção, percebe desvios de perversão sexual, percebe desvios financeiros e tudo mais. Né? Aí nós damos um passo à frente desse inconsciente coletivo, mas ainda não temos um material que é próprio nosso. E aí nós vamos adquirindo isso à medida que vamos experimentando no mundo. Tá? Portanto, aquele indivíduo que já aprendeu muito, ele entende que o conhecimento não é dele, é do mundo. Por isso que o espírito superior não é egoísta, porque ele não tem do que ser dono. Ele pertence ao universo, e não o universo pertence a ele. O egoísta é aquele que tem uma ideia e não quer dividir com os outros. Tá? É aquele indivíduo que muitas vezes faz uma palestra e o pessoal pede, dá o material para nós estudarmos aqui, ele fala, não vou dar o material não, o material é meu, a palestra é minha. Né? Claro que eu não estou falando de pessoas que ganham a vida fazendo palestras, estou falando de expositores espíritas. Né? Não, esse conhecimento é meu, eu montei desse jeito, e quando na verdade o conhecimento é de todos. Alguns estão mais sintonizados e os conseguem captar. Os espíritos superiores, sabendo disso, não são egoístas, porque eles não se sentem donos de nada. Tá? Então, quanto mais egoísta formos, menos avançados nós somos. Isso é proporcional, né? É uma fórmula.
Aí nós vamos adquirindo conteúdos próprios, tá? Que também não passam de reformulações dos conteúdos que já estão, visto que temos uma origem no divino, que o divino é perfeito e imutável, portanto, nada do que nós venhamos a criar é essencialmente nosso, tá? Talvez tenhamos sido os primeiros deste planeta ou deste país a perceber isso, mas ainda assim não é nosso, tá? E isso é bom porque tudo é nosso e nada é nosso. Nesse ponto, somos todos irmãos também, porque tudo que é meu é seu. Isso Jesus deixou bem claro, dividindo o pão, dividindo o peixe, dividindo os poderes dele, trazendo para os apóstolos que eles poderiam curar os doentes, que eles poderiam expulsar demônios, que eles poderiam fazer tudo que ele faz e mais um pouco. Quer dizer, não era dele aquilo, é de quem estiver pronto para executar, é do universo, é de Deus. No livro História da Origem da Consciência, no capítulo 3, A Separação dos Pais Primordiais, na página 98, Eric Newman fala o seguinte, nota do expositor. Nas grandes religiões, a façanha primal, a separação dos pais do mundo, recebe tratamento teológico. Faz-se uma tentativa de racionalizar e moralizar o inegável sentido de deficiência que se agrega ao ego emancipado. Então, é uma visão crítica do caráter religioso, tá? Ele volta muito para o estudo da Cabala, mas esse pensamento que ele traz é importante porque ele mostra isso. Quando nós damos esse passo em direção à construção do ego, portanto, de adquirir uma consciência própria, tá? Não ficar me movimentando como um zumbi, movido pelo inconsciente coletivo, mas ter uma consciência própria, individuada, eu tenho um sofrimento. Eu percebo que eu não dou conta, né? Aí eu começo a sentir inveja, porque, pô, legal, Jesus falou que eu posso fazer o que ele fazia, mas eu não consigo. Então eu começo mas também, né, ele devia ter superpoderes psíquicos. Então, Chico Xavier foi um cara bom, mas olha também os mentores que ele tinha, né? Assim fica fácil. Estas são as manifestações da impotência, né? Então, quando eu transformo isso em algo mitológico e teológico, aí fica mais fácil de eu aceitar que, é porque Deus não quer. Né? Ou o diabo não está me deixando. Então, isso não é para mim agora. E eu fico confundindo acomodação e covardia com resignação. Tá? Não é para ser, eu vou continuar aqui, né? Vou continuar nesse casamento apanhando do marido, porque eu acho que essa é a minha missão, cuidar dele. E, na verdade, assim, ninguém deveria ter como missão apanhar de alguém, né? Nós devemos buscar sempre formas de curar o outro. Mas a resignação é diferente de covardia e acomodação. E é esse o caráter que o autor traz. Que essa dificuldade que encontramos quando deixamos o inconsciente coletivo porque ficamos solitários taxado de louco, muito próximo do mito da caverna de Platão, taxado de louco, fica quieto, você não sabe o que você está falando, sempre foi desse jeito, né? Não vamos fazer diferente. Essa ortodoxia, e aí nós acabamos então ou recuando, é verdade, eu vou parar de ser polêmico, ou desbravando e conseguindo construir coisas que ninguém tinha feito. É difícil estudar Kardec, mas agora imagine escrever o que ele escreveu. Ele pegou do zero. Né? O indivíduo tem dificuldade de ler Kardec e falar, não vou ler essas 1.500 páginas aqui, mas o cara não tinha nada, ele tinha uma folha em branco, ele tinha uma dúvida na cabeça, ele tinha alguns médios aparecendo no universo, ele começou a trazer os questionamentos e ele construiu essa obra toda. Agora, e se ele tivesse ficado quieto? Né? Então, é claro que ele sofreu repressão, é claro que ele sofreu críticas, mas ele seguiu em frente. Tá? E alguns tentaram fazer a mesma coisa e acabaram indo para outros caminhos da loucura, do fanatismo e tudo isso aí que nós já conhecemos. Faz-se uma tentativa de racionalizar e moralizar o inegável sentido de deficiência que se agrega ao ego emancipado. Isso não é virtude, isso é parte do crescer. Nós não damos conta de certas coisas ainda. Daremos. É uma promessa isso, tá? É uma lei. Daremos, mas não damos, tá? E eu não posso ficar com inveja do outro que dá. Todo mundo quer, todo mundo não, vai. A maioria das pessoas quer ter o poder de Jesus, mas não quer ser crucificado.
quer ter a benevolência de Chico Xavier, mas não vai ficar até 5 horas da manhã atendendo estranhos na porta de casa. Tem que pesar tudo isso. Tá? Quer ter a psicografia que ele teve, mas não vai psicografar mais de 450 livros, porque se quer ler 30 durante a vida. Tudo isso é cada um em seu estágio evolutivo, porque naturalmente ele teve que lidar com impotências que agora me são muito fortes. E eu falei, cara, eu não dou conta. Quer dizer, eu vou desistir, eu não vou trabalhar em casa espírita, eu não vou ser expositor, não vou dar passe, não vou ler nada, vou ficar aqui na minha vida porque eu tô cansado, tá? É uma escolha, é um direito, mas isso é apenas sinal de que se veio um desconforto é porque você estava começando a se tornar consciente de si mesmo. E é natural que machuque, é natural que traga lágrimas, insônias, fome excessiva, vontade de usar mais da droga que você usa, seja ela qual for, porque isso é sinal de que você está criando coisas novas em si mesmo. Assim. Esse é o momento de não desistir. Continuando, tá? Vejam bem, eu vou só voltar aqui. Eu sei que hoje eu disse que ia estar pesado, né? Mas é realmente importante ter isso em mente, ó. Eu vou voltar aqui na Vanilde. O redondo é o símbolo que melhor representa a origem do mundo na maioria dos mitos da criação. Ok, agora nós vamos para Joana. No mito da criação, a perfeição estaria, em princípio, caracterizada pelo símbolo do círculo, ou se apresentaria em forma de luz, diferindo da ignorância que se manifestaria como a sombra. O que está sendo colocado aqui? Isso é extremamente importante, nós já estudamos a sombra. A sombra, então, não é tragédia, não é vício, é ignorância. Essa é a representação da sombra para os espíritos evoluídos. Eu não quero entrar em contato com as minhas sombras, porque ali pode ter um homicida, pode ter um viciado, pode ter um pervertido sexual. O homicida, o viciado, o pervertido sexual são apenas ignorantes. Tá? Eles ignoram os efeitos colaterais desse comportamento. Eles ignoram a lei de causa e efeito. E ainda não tiveram acesso às punições dela, ou se esqueceram das punições e estão achando que vai ser diferente. Porque, como eu coloquei ontem, um indivíduo que foi estuprado, sabendo que o indivíduo que quer estuprar, sabendo que será estuprado pela lei de retorno, ou que passará por uma experiência parecida, vai, no mínimo, pensar 2 vezes antes de estuprar alguém. Então, trata-se de ignorância. Quando nós passamos a conhecer essa lei de causa e efeito, principalmente, aí fica mais fácil de não cometer tantas coisas. Falo, poxa, se eu tirar R$1.000 desse cara hoje, depois lá na frente vão tirar R$1.000 de mim, né? Então, começo a não fazer, tá? Então, no mito da criação, a perfeição estaria, em princípio, caracterizada pelo símbolo do círculo. Aqui, ó, eu trouxe a imagem, né? Vocês que estão no áudio aí, depois dêem uma passadinha no YouTube. Nota do expositor. Ouroboros, ou Ouroboro, ou ainda Uróboro, é um símbolo representado por uma serpente ou um dragão que morde a própria cauda. O nome vem do grego antigo. Significa cauda, oura significa cauda e boros significa devora. Assim, a palavra designa aquele que devora a própria cauda. Sua representação simboliza a eternidade. Tá? E é o que nós trazemos isso aí. Quem trouxe esse conceito foi a igreja, né? Principalmente no casamento, né? Mas não só na igreja, mas a imagem da aliança, né? A representação da aliança, eles dizem que é isso, né? A aliança não tem começo e não tem fim. Eu coloco uma aliança no seu dedo, você uma no meu, para mostrar que nosso relacionamento não tem começo e fim. Essa é a manifestação do Ouroboros, tá? Trazido também por Joana. Ó, no mito da criação, a perfeição estaria, em princípio, caracterizada pelo símbolo do círculo. Tá? Por quê? Porque não tem começo e fim, é eterno e autossuficiente.
tá? Ele consegue ficar com si mesmo, tá? E também algumas outras vertentes desse pensamento dizem que esse ser conseguiria se reproduzir, ele não precisaria do outro, mas não numa visão egoísta, numa visão de plenitude, de autossuficiência, tá? Eu consigo cuidar de mim, eu desenvolvi amor próprio em tal estágio que eu tenho o domínio de todas as coisas, né? E ao mesmo tempo, este círculo representa os ciclos normais das mortes simbólicas pelas quais passamos, tá? Os ciclos da vida, que as coisas vão passando, algumas religiões acreditam que o universo tem ciclos e depois que tudo se destrói, tudo começa de novo, tá? E não é diferente do que o espiritismo acredita, tá? Tá lá na própria palavra cristã. Não poderá ver o reino do céu aquele que não nascer de novo. Tá? O que seria isso aqui? Ó? Começo, meio e fim, numa única situação representada pelo círculo. Este seria o início. Tá? O masculino e feminino, o consciente e o inconsciente, o alfa e o ômega, representados pela figura circular. Tá? Seria a plenitude de onde surgimos e para onde pretendemos ir. Tá? Aí nós fecharíamos o ciclo com o espírito superior, que não teria mais o que evoluir intelectualmente, é aquele que consegue ser autossuficiente. Jesus conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele foi para a cruz. Ele ir para a cruz mostra que ele fez isso. Tá? Ele não precisou da nossa aprovação, tá? Ele não precisou do nosso carinho. Ele ficou com a nossa rejeição, ele ficou com a crucificação, ele ficou com a humilhação, o que foi dado a ele, né? Ele não se sentiu humilhado, mas foi dado a ele a intenção de fazê-lo sentir humilhado. Né? Por quê? Porque ele tinha consigo mesmo que o que ele veio fazer aqui era para ele. Né? Ele tinha uma função como missionário, ele tinha uma função como governador, ele tinha uma função como emissário, e ele executou a função dele, começo, meio e fim, não se desviou no caminho, não teve interrupções, por isso ele é uma representação plena deste círculo, né, que é para onde nós estamos buscando chegar. Mas trazendo até para uma visão um pouco jocosa, este Ouroboros é o dragão que morde a própria cauda, né? Mas nós ainda estamos num planeta onde as pessoas estão mordendo a cauda um do outro, pisando no pé um do outro, pisando na cabeça um do outro, né? O que mostra que nós não somos autossuficientes nesse sentido, tá? Nós ainda precisamos muito que as pessoas nos amem, as pessoas gostem. Se o indivíduo corta o cabelo e alguém critica, ele já começa a questionar um outro corte de cabelo. É tudo muito montado para agradar ao outro, né? O que os outros vão pensar. E as redes sociais não trouxeram isso. Elas apenas deram campo para que isso aparecesse, né? Então a pessoa vai lá, sai com a namorada e o que ela quer, na verdade, é pedir aquele churrasco para ver quantas pessoas vão curtir que ela está comendo um churrasco. E ao invés de comer o churrasco com o namorado dela, ela fica lá no tablet ou no celular. Olha, mais 10 pessoas curtiram. Nossa, posta foto da farofa, né? E perde o momento com aqui agora. Tá? Isso é uma representação de alguém que ainda não é autossuficiente, de que ainda precisa muito do outro. Tá? Então, se chegássemos num ponto onde todos fossem autossuficientes nesse nível aqui, não é que nós nos abandonaríamos, mas nós estaríamos integrados neste anel que é o divino. Por isso que a representação da perfeição trazida por Joana, trazida por Jung, é essa perfeição do círculo. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Você não vai me desviar do meu caminho por causa da sua birra. Tá? Eu não vou parar de falar com os meus amigos porque você está com ciúme. Eu não vou abandonar a minha mãe porque você não gosta que eu fale com ela. Essa é uma pessoa que consegue seguir em frente firme da mesma forma que Jesus seguiu. A Carolina colocou aqui, ó. Para vocês que estão ouvindo, só ouvindo aí no YouTube, o pessoal tá meio parado, tem 60 pessoas online aqui agora. E o chat entrou para uma conversa totalmente pertinente ao tema aqui, que tá tendo uma discussão positiva, por isso que tá tendo menos participação. Mas não é que o pessoal tá quieto, não.
A Carolina colocou, muito esclarecedor, mas ainda muito distante da nossa realidade. Essa Carolina aqui, ó, marquem esse nome, é a que criou o grupo de estudos paralelos, tanto do autodescobrimento quanto do triunfo pessoal. Tá? É um grupo no Facebook onde o pessoal vai trocar materiais de apoio para melhorar a compreensão desses estudos aqui, ok? Procurem ela lá no Facebook ou vão na minha página, que aí vocês enviam um convite e ela aceita vocês lá. Vamos em frente. Fui de frente demais. Ok, continuando em Joana. Esse símbolo se multiplica e se torna complexo, iniciando-se pelo surgimento da humanidade em forma coletiva e pela vida do próprio ser humano na sua expressão individual. Este símbolo se multiplica e se torna complexo. Então, onde ele se inicia? O surgimento da humanidade em forma coletiva. Aqui também está o inconsciente coletivo. E pela vida do próprio ser humano na sua expressão individual, que deveria chegar na nossa expressão individual ao coletivo. Quando nós chegarmos individualmente ao coletivo, quando eu realmente não fizer ao outro o que eu não quero que façam para mim, aí eu terei completado este ciclo. Por isso que eu disse que a autossuficiência não é num sentido de não precisar mais dos outros, tá? Mas é num sentido de não usar os outros para o meu benefício. Tá? E não me fazer malefício para os outros, mas é uma integração plena. Quando eu, individuado, entendo que pertenço a todos vocês, que todos vocês pertencem a mim, porque nós partilhamos da mesma origem, que é Deus. E aí nós conseguimos fechar esse ciclo e as informações passam de forma bem mais tranquila entre nós mesmos, sem competição. Continuando. Nesse mito aparece o conceito do demiurgo, de Platão, que por primeira vez enseja o simbolismo espiritual mais expressivo do processo abstrato que pode ser traduzido como Deus, o sopro da vida. Então aqui a Joana e Divaldo colocam o seguinte, tá? Nesse mito aparece o conceito de demiurgo. Deixa eu só dar um passo à frente aqui. Nota do expositor. Demiurgo significa o que trabalha para o público, artífice, operário manual, significando do povo, e orgos, trabalhador. Tá? Então este seria o que trabalha para o povo. Demiurgo seria essa imagem de Deus, mas que trabalha para o povo, que trabalha para o coletivo, que age em função de que nós possamos viver, tá? Por isso, ó, simbolismo espiritual mais expressivo do processo abstrato. O que é importante tirar disso aqui? Que é um simbolismo, tá? Portanto, não é para ser levado ao pé da letra. E ele é um simbolismo que expressa um processo abstrato, portanto é para ser levado ao pé da letra menos ainda. É só para que nós consigamos ter uma noção do que é esse tal sopro da vida denominado Deus. Então, continuando. Nota do expositor. O mundo material, o cosmos platônico, resulta da síntese de dois princípios opostos, as ideias e a matéria. O mundo, pois, está entre o ser, que é ideia, e o não ser, que é matéria. Conforme a cosmologia panpsiquista platônica, haveria, antes de tudo, uma alma do mundo, e depois partes da alma dependentes e inferiores, a saber, as almas dos astros, dos homens, etc. Cosmologia panpsiquista refere-se a imaginar que tudo tem um psiquismo, tá? Tudo aquilo que habita o universo tem um psiquismo, tem uma essência deste psiquismo geral, tá? Platônica porque é de Platão. Então, segundo esta visão, haveria uma alma no mundo, né? O mundo, a coisa como todo, o universo como todo teria uma alma. E dessa alma originariam outras almas inferiores que seriam nós, tá? Então, o papel de Deus, o papel dessa essência, deste psiquismo perfeito, seria de nos dar a condição de viver, seria de nos soprar da sua vida, tá? Então, haveria uma manifestação no mundo das ideias, que é o ser, e do mundo material.
tá? Isso muito defendido por Sócrates e Platão. Tá? E tudo isso que nós temos aqui, tudo isso que nós enxergamos, tudo isso que nós tocamos, segundo eles, tá? É apenas uma cópia do que existe no mundo das ideias, portanto, aquilo que vem de Deus. Tá? Por isso que a pessoa tem as intuições, tem os insights, aí descobre a vacina para alguma coisa, aí cria uma cadeira, cria uma escada, cria um computador, né? Vai evoluindo, porque essas coisas todas já existem. Nós é que vamos tendo acesso a elas à medida que nós vamos nos depurando, tá? E isso eles falavam antes de Cristo. Então, percebam o nível de evolução destes espíritos. Tá? Então, o que seria esse demiurgo? Trazido aqui por Joana, ó. Que enseja o simbolismo espiritual mais expressivo. É isso aqui. E até trazendo um pouco mais, num artigo escrito por Edrise Fernandes, na Cielo, que chama Interação Naturante entre Demiurgo e o Mundo, ele coloca o seguinte: Platão parece manifestar uma identidade do Demiurgo como um modelo inteligível, a partir do qual o mundo é criado. Quando diz que ele era bom, e naquilo que é bom, no que quer que seja isso, jamais se forma qualquer sentimento de inveja. Como ele era, portanto, livre de inveja, ele quis que todas as coisas nascessem com a maior semelhança possível com ele mesmo. Então tá lá, Deus fez o homem sua imagem e semelhança, porque ele não tinha inveja, por ser perfeito. Né? Então, como ele era perfeito naquilo que fosse, que pode ser em tudo, como já foi trazido pelo Livro dos Espíritos, que Deus é imutável e é perfeito, então ele sendo perfeito em tudo, ele não tinha inveja. Não tendo inveja, ele quis que nós tivéssemos exatamente o que ele tinha, as mesmas condições que ele, né? Então ele não deixou, não, eu não vou ensinar para vocês o pulo do gato, né? Aquela história do pulo do gato. Eu vou deixar vocês com uma falha para que vocês não me superem. Ele não tinha esse medo, porque ele era perfeito. Se tivesse esse medo, não seria perfeito, não poderia ser Deus, tá? Pensando na lógica que está lá na Gênese e no Livro dos Espíritos. Continuando em Edrise Fernandes, nota do expositor. Para Schelling, quando Platão fala do mundo como um vivente dotado de alma, dotada de intelecto, estaria falando de duas instâncias da alma do mundo, definidas no seguinte processo. Ele, o demiurgo, reuniu o intelecto à alma do mundo, que é originária. E essa alma do mundo, que agora é racional, foi unida à matéria. Ao reunir o intelecto à alma do mundo, cria uma espécie de matéria inteligível, que alojaria as formas imanentes a partir da qual são posteriormente modelados os entes sensíveis. Portanto, na visão do demiurgo platônico, tá? Voltando aqui, ó, segundo Schelling, o mundo seria um vivente dotado de alma, dotada de intelecto. Tá? Então existiria uma alma no mundo e essa alma teria um intelecto. E ele estaria falando de duas instâncias da alma do mundo. O demiurgo reuniu o intelecto à alma do mundo e essa alma do mundo à matéria. E ao reunir o intelecto à alma do mundo, cria uma espécie de matéria inteligível, que alojaria as formas imanentes a partir da qual são posteriormente modelados os entes sensíveis, no caso, os seres vivos. Ah, então havia essa alma, e essa alma possuía uma inteligência, mas existia a matéria. Quando a inteligência dessa alma do mundo foi aplicada à matéria, passou a existir uma matéria inteligível. Tá? E dessa matéria inteligível foi sendo retirada os seres sensíveis, os entes sensíveis, o que não é diferente do que nos traz a doutrina espírita quando fala que nós começamos no reino mineral, que nós estagiamos nestes reinos, que traz o princípio dos elementais, que traz o reino animal, até chegar no reino hominal. Tá? Então, este pensamento, por isso que Joana coloca
que este é o mais próximo de simbolicamente expressar essa abstração que nós compreendemos como Deus, tá? Trazida por Platão. E aí, continuando em Joana. Esse desenvolvimento é longo e doloroso, porquanto, através do símbolo que nele permanece, a sua consciência se torna espiritualmente rica de valores, alcançando a autoconsciência. Esse desenvolvimento é longo e doloroso. Eu sei que para algumas pessoas já deu nó, né? E não deu nó porque deu nó porque é difícil, tá? Se ela diz que essa visão do demiurgo, que é extremamente complexa, é a mais próxima de expressar simbolicamente o que é Deus, imagine se nós temos condições de compreender o que é Deus, né? Imagine se não é uma proteção para nós mesmos não ter acesso a isso, porque com certeza nos levaria à loucura. Por isso é importante estudar. E por isso eu sempre trago aqui a pincelada dos temas, tá? Facilita um pouco na compreensão, mas é natural que deveria haver uma aula, 2 aulas só sobre demiurgo, 2 estudos só sobre isso, mas aí fica com vocês, tá? Nesse grupo que foi criado, vocês podem trocar material, vocês que estudam fora aí, buscar materiais de apoio, né? Porque o objetivo dessa obra aqui é estudar Joana, tá? Eu só trago essas inferências aqui para dar uma ajudadinha a entender pelo menos do que ela está falando. Então vamos voltar lá só para fechar isso com mais clareza. Joana, nesse mito aparece o conceito do demiurgo de Platão, que por primeira vez enseja o simbolismo espiritual mais expressivo do processo abstrato que pode ser traduzido como Deus, o sopro da vida. Tá? E aí agora nós temos essa compreensão do que é o demiurgo e que isso, segundo Joana, é o mais próximo de expressar o que é Deus de forma simbólica. Compreender que existe uma alma no mundo, que existe uma inteligência que habita essa alma, que é uma inteligência universal, tá? Portanto, é uma coisa que ultrapassa, tá? E que a matéria começou a fazer parte deste processo, então a matéria passou a ser, em certo ponto, inteligível. E aí, a partir disso aí, as sensações começaram a existir pouco a pouco e nós passamos desses estágios que começa no reino mineral e chega aqui no reino hominal. Tá, então, ó, esse desenvolvimento é longo e doloroso. Se deu nó, se vocês estão em sofrimento aí, eu sugiro pesquisar, Carolina, eu já deixo as referências aqui, entra nesses sites aí, ou busca esses artigos na internet, e eles vão ter outras referências, e aí você vai ad infinitum procurando. Tá? Esse desenvolvimento é longo e doloroso, por isso que vocês e eu nós estamos em sofrimento para compreender isso aqui, porque não é fácil. Se fosse fácil, estaria contrariando isso que ela acaba de dizer. Porquanto, através do símbolo que nele permanece, a sua consciência se torna espiritualmente rica de valores, alcançando a alta consciência. Tá? Então, quando eu coloco a consciência nesse universo e entendo que eu sou parte referente a Deus, eu começo a ter autoconsciência e percebo que eu não sou vítima dos meus comportamentos, que não é necessariamente o obsessor, o diabo, que não é o meu vício, que não é a minha preguiça, mas que sou eu lutando pouco ou lutando com as ferramentas erradas para resolver aquilo que está me fazendo mal. Né? A autoconsciência é quando eu tenho noção, eu sou consciente de mim mesmo, eu sei porque eu estou doente, eu sei porque eu não estou conseguindo fazer, eu estou pleno da minha própria responsabilidade. E para encerrar, assim, a criatura humana consegue o entendimento do seu próprio ser, tornando-o visível, qual um objeto, através da representação dos deuses adormecidos no interno panteão do inconsciente pessoal. Então, se essa foi a manifestação que expressa Deus, por que não fazer a mesma coisa se originamos dele? Por que não aprender com o Pai, né? Por que não aprender com o Criador? A criatura humana consegue o entendimento do seu próprio ser, tornando-o visível, qual um objeto. Porque eu materializo estas representações dos deuses adormecidos, que podem ser representados por qualquer mitologia, tá? Pode ser a deusa Afrodite, pode ser o Hades,
pode ser, pode ser Abrão, pode ser Adão, pode ser Maomé, a forma como eu enxergo cada um, como eu enxergo Ares, por exemplo, o deus da guerra, em que momentos eu sou uma pessoa que parece que está em guerra com o mundo, em que momentos eu uso a sedução para corromper, em que momentos eu faço o papel de Hermes, por exemplo, de ser o mensageiro, né, de ajudar pessoas com a mensagem ou de corrompê-las, e eu transformo isso materialmente, coloco ali o meu intelecto, e isso passa a ser uma matéria inteligível. E aí eu me torno consciente dos comportamentos que eu tenho executado e paro de ser refém deles. Percebo que todos esses deuses que foram criados pela humanidade partiram dos seres humanos e os seres humanos partiram da consciência universal. Portanto, são apenas representações simbólicas do arquétipo coletivo desse inconsciente que nós partilhamos. E quando eu tiro isso para a minha realidade pessoal, materializo e aplico ali a minha inteligência, eu consigo dar esse sopro de vida e aquilo que me fazia adoecer agora vai ser responsável pela minha cura. Aí eu estou conseguindo repetir o aprendizado deixado por Deus e trazido por Platão, por Joana, por Jung, por todos esses estudiosos. Ok, amigos, eu falei que hoje o tatu ia sair da toca, hein? Até suei aqui. Próximo encontro, dia 19, capítulo 1.4, o Alvorecer da Consciência, parte 2, ok? Deixo aqui o meu muito obrigado, tá? Respirem fundo aí, elaborem bem os conteúdos, não tenham pressa, não se desesperem, né? Lembre-se que nós estamos estudando Joana, tá? Vamos em frente. Deixo aqui o meu abraço aí à Rede Amigo Espírita, José Aparecido, ao Arnaldo como representante de expositores e do criador, idealizador da rede. Muito obrigado, tá, pelo espaço, muito obrigado a vocês por prestigiarem os estudos, compartilharem, não deixem também de visitar os outros estudos da rede para ver, tem muita coisa que pode interessar a vocês. Nos vemos então na semana que vem aí, tá bom? Muita paz e uma ótima semana.